Pulso latino. Esse programa foi gravado antes do final das eleições no Peru. No entanto, a sua discussão continua atual, pois o que vemos agora é uma outra estratégia desse neoliberalismo autoritário, do fujimorismo, e não reconhecer o pleito. Isso demonstra que é uma ação comum dessa ideologia. Quando eles perdem, eles acreditam que é fraude. Como aqui no Brasil, essa ideia de que precisamos de um voto impresso auditável, pois já antecipam a derrota de 2022. Também continua atual a conversa sobre a Colômbia, pois os protestos continuam e os colombianos e as colombianas seguem com a sua convocatória, lutando contra o Estado e contra o governo de Ivan Duque. Passemos agora ao Informe Quijano. Este episódio é um piloto de um novo projeto dentro do Pulso Latino. O Informe Quijano é uma edição de um informe latino-americano sobre um tema específico da realidade política regional, escolhido a cada episódio. O informe será realizado por meio de programas de mais ou menos 45 minutos, dividido em um panorama inicial de dados e informações a respeito do tema de cada programa, seguido por uma roda de conversa entre pesquisadores e convidados. Queremos proporcionar trocas entre intelectuais críticos da região sobre temas políticos da atualidade. Compreendemos aqui nossa condição de polo marginal, com características de burguesias dependentes, superexploração, como também potentes formas de resistência nas diferentes realidades nacionais. Em cada edição, haverá tópicos fixos a serem abordados. O Informe da América Latina, com o debate da economia política latino-americana e geopolítica contemporânea, sob a condição de polo marginal. Lutas na América Latina, Estado e democracia, e uma roda de conversa do tema específico do episódio. Eu sou Marília, sou doutoranda e mestra em Ciência Política pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou coordenadora executiva do Núcleo de Estudo de Teoria Social e América Latina, UNETSAL, e sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu sou Verônica Freitas, socióloga da Resistência Feminista, doutoranda da USP, pesquiso o autoritarismo no Brasil nos últimos anos e também faço parte da equipe de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Eu sou Venâncio de Oliveira, doutor em Economia, escritor, também membro do Pulso Latino e da Rede Quijano. Passamos agora ao informe da América Latina sobre os neoliberalismos autoritários na região. Na América Latina, nos últimos 10 anos, vivemos uma maré de governos autoritários e com políticas de ataques neoliberais na economia. Isso depois de um período de ascensão de governos progressistas em vários países, ainda que com os limites da conciliação de classes. Assim, vivemos um momento de crescimento geral dessas experiências de governos à esquerda, ampliando as oportunidades também do crescimento do preço dos produtos agrícolas e minerais, importante base da economia regional. No entanto, nessa última década, ocorreu uma reorganização da direita e fortalecimento de posições mais extremadas, reaglutinando antigas elites conservadoras em cada país. Passamos agora por um novo fôlego de uma agenda neoliberal na economia e baseada no autoritarismo estatal. Esse fenômeno do crescimento do autoritarismo surfou ainda mais com a liderança de Trump na geopolítica global, com o crescimento de governos marcados por um ultraliberalismo e que se apresentavam como de fora do sistema, apesar de seguir toda a cartilha econômica dos grandes acordos internacionais. A isso se soma o enorme ataque aos avanços de direitos de setores oprimidos em todo o mundo. Assim, com discursos como o combate ao globalismo, a ideologia de gênero e outras máximas da extrema-direita global, muitas vezes associado ao fundamentalismo religioso, passamos por uma avalanche de investidas contra as conquistas históricas. E na pandemia, o discurso reacionário de Bolsonaro e outros governos caminhou para o negacionismo científico, revelando um aprofundamento de suas políticas genocidas. Na América Latina, nos últimos anos, tivemos a ascensão da direita. Atualmente, podemos falar de ao menos 9 governos na região marcados pelo neoliberalismo com distintos níveis de autoritarismo. É o exemplo de Brasil com Jair Bolsonaro, da Colômbia com Ivan Duque, de El Salvador com Nayib Bukele, do Equador com o recém-eleito Guillermo Lasso,
da Guatemala com Alejandro Giammattei, de Honduras com Juan Orlando Hernández, do Paraguai com Mário Abdo Benítez, do Uruguai com Luiz Alberto Lacalle Pou. Parte desses governos se ancora na tradição golpista que marcou a região e suas múltiplas experiências ditatoriais. Ocorreram golpes recentes, com mobilização pela intervenção de múltiplas esferas estatais, com a presença de golpes jurídico-parlamentares. Esse é o caso ocorrido em Honduras, contra Manuel Zelaya, em 2009, Paraguai, contra Fernando Lugo, em 2012, e no Brasil, contra Dilma Rousseff, em 2016. O caso da Bolívia foi intervenção militar brutal, mas enfrentada pela resistência popular, o que foi um alento para a região. No Peru, acabamos de viver a derrota de Keiko Fujimori para Castilho, o que foi uma importante vitória democrática na região. Por sua vez, a economia latino-americana sangra na pandemia. Os preços inflam, implicando um neoliberalismo inflacionário pela dinâmica de especulação com commodities e com as ações de grandes empresas estratégicas, especialmente o preço dos itens básicos. Desde 2017, o FMI trabalha nos bastidores para vincular os preços da gasolina e do gás aos preços internacionais. Já em 2017, houve uma revolta no México e depois a greve dos caminhoneiros no Brasil por causa do incremento dos preços. O tema do custo de vida continua corroendo a vida dos latino-americanos. No Brasil, o gás chega a R$ 95, tendo que a maior parte desse incremento se deu pelo aumento da participação do preço do produtor e parte delas vão para a remuneração dos acionistas. Nessa mesma toada, na Colômbia, esse processo de espoliação do povo para garantir o aperto fiscal, imposição para que haja uma especulação com os orçamentos públicos e para que dê espaço para que os capitalistas possam lucrar com saúde e educação, se deu pelo ensaio da reforma tributária, que no Brasil também está sendo discutida, incrementando ainda mais a perspectiva regressiva e o relaxamento da cobrança dos grandes capitalistas, impondo o peso de tudo nas costas dos povos latino-americanos. E é na luta antineoliberal que está tendo a rebelião colombiana contra uma reforma tributária regressiva em uma Colômbia já profundamente empobrecida. O neoliberalismo vai tendo sua matiz autoritária e repressora, onde enrijece institucionalidades de contra-reformas que impedem a execução de qualquer política de gastos sociais, mesmo em tempos de pandemia. A pandemia, aliás, ampliou as feridas latino-americanas da informalidade, já que deixar as ruas para o setor marginal não é uma opção, pois ali está seu principal meio de trabalho e de rendimentos. Atualmente, o caso brasileiro, colombiano e peruano chamam a atenção por serem diferentes experiências de como essas elites autoritárias se organizam. Vamos hoje tratar dessa temática do ponto de vista mais amplo, mas partindo da discussão dessas três realidades como casos emblemáticos dos neoliberalismos autoritários na América Latina. Desde 28 de abril, temos acompanhado não apenas manifestações contra o presidente colombiano Iván Duque, mas também a resposta profundamente violenta que os protestantes têm recebido. Desde 2019, colombianas e colombianos enchem as ruas em manifestações antineoliberais que vieram se densificando ao longo dos últimos meses. Se inicialmente as pautas centrais eram a luta contra agendas econômicas, logo a violência policial e a repressão estatal como um todo passaram a estar no centro da disputa. Mas é muito mais que isso. Hoje se grita nas ruas da Colômbia que são necessárias mudanças de toda a formatação política estatal. É necessária a destruição deste regime que mata de fome e mata de tiro a população colombiana. É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O casamento do neoliberalismo como programa econômico com o conservadorismo e o autoritarismo na América Latina. O século XXI vem sendo marcado pelo crescimento de governos e movimentos conservadores e autoritários. Tais processos irradiam modelos de neoliberalismo autoritário, com uma agenda de redução do Estado na economia, e o incremento da arbitrariedade institucional conjuntamente à retirada sistemática de direitos. Aqui na América Latina, a união entre autoritarismo estatal e liberalismo econômico não é uma novidade. Até porque desde a década de 80, o neoliberalismo, em suas variadas formas, tem operado como regime dominante por aqui.
Sua hegemonia foi absoluta na década de 90, né? Gestado e gerido na lógica do consenso de Washington. E na década de 2000, mesmo que a gente tenha tido alguns países governados pela esquerda ou pela centro-esquerda, o neoliberalismo seguiu sendo a base conceitual para a gestão de diversos governos na América Latina. Nos últimos anos, no entanto, esse cenário é desafiado pela emergência de neoliberalismos mais autoritários, que se valem da violência como forma de ação aqui no subcontinente. Pode-se falar de um campo autoritário que rechaça a democracia e combina agendas de autoridade com agendas ecocidas e de militarização da segurança pública. Ou mesmo de um neoliberalismo que enfatiza o papel da militarização da política a partir de instrumentos como expropriações como método de acumulação. Então há necessidade sim da gente observar a singularidade da agenda atual, desta conjuntura que a gente está vivendo. Neste episódio, nós queremos destacar a força de 3 campos políticos neoliberais autoritários diferentes aqui na América Latina. No Brasil, desde 2015 e principalmente depois do golpe de 2016 contra Dilma, a gente pode ver o processo de crescimento de setores conservadores. A eleição de Bolsonaro em 2018 é um marco definitivo disso. O que a gente tem visto é o desmonte crescente do sistema público e a defesa do conservadorismo, com a emulação do passado ditatorial, o ataque a povos tradicionais e ao meio ambiente, a retirada de direitos, o negacionismo científico diante da pandemia e a ofensiva aos setores historicamente oprimidos. Na Colômbia, o neoliberalismo autoritário como campo político forte não é um fenômeno novo. Em alguma medida, inclusive, pode-se dizer que o fortalecimento desse campo na América Latina é, em determinados aspectos, tributário de perspectivas políticas de extrema-direita colombianas que vêm sendo construídas desde a década de 90. O uribismo, que é o campo político que tem no ex-presidente Álvaro Uribe, que esteve no poder entre 2002 e 2010, tem em Álvaro Uribe seu principal nome, é uma das construções políticas mais importantes no país. E ele se sedimenta em 4 elementos principais. Um neoliberalismo avançado, profundo como agenda econômica, a militarização da segurança pública, intimamente conectada com o paramilitarismo contra-insurgente, e o conservadorismo no plano dos costumes, com destaque para a construção de ameaças como, entre aspas, a venezuelização e, entre aspas, a ideologia de gênero. Mas mais que isso, a consolidação do uribismo se deu pela organização de um bloco contra-insurgente, que contou com elites, sobretudo latifundiárias, junto a paramilitares e as forças armadas do país. Há quem chame de projeto latifundista paramilitar, ou outros falam que é um desrespeito de direitos humanos com base na justificativa de lutar contra um inimigo interno para a garantia da segurança nacional. Por fim, no Peru, o fujimorismo, termo que vem do ex-presidente ditador Alberto Fujimori, ainda é uma força política das mais importantes. Historicamente, o Peru foi governado pelas direitas, com algumas exceções, e a partir dos anos 90, em meio a uma crise de hiperinflação e em meio à ação do Sendero Luminoso, esse grupo sobre o qual a gente vai conversar mais adiante, Fujimori desponta como uma liderança da política. Na sua presidência, entre 1990 e 2000, houve grandes transformações, como a institucionalização do neoliberalismo e a Constituição, que até hoje rege o país. Fujimorismo é um campo que sempre se apresentou como disruptivo da ordem estabelecida, o que não necessariamente é verdade. E assim como o uribismo é um campo fundacional ou seminal, ou seja, a partir dele, o neoliberalismo avançou para outros espaços do subcontinente latino-americano. Sua filha, Keiko Fujimori, um dos maiores nomes do fujimorismo contemporâneo, está no segundo turno das eleições presidenciais que vão acontecer agora no início de junho. Esses 3 casos que a gente está apresentando hoje revelam processos de manutenção e fortalecimento de tradições baseadas no conservadorismo moral, no autoritarismo e na liberalização da economia, só que com novas roupagens. E para entender um pouco mais disso, nós vamos receber o Alonso e a Daniela para conversar. Hoy hablo con Daniela, que es danzarina y del colectivo Unruly, y Alonso, que es politólogo y militante de Nuevo Perú. Muitas graças, muito obrigado, Dani e Alonso, por estar com a gente no Pulso Latino e no Informe Quijano.
Bom, como a gente já trouxe no Mini Pulso, a gente pôde ver como o povo colombiano está em pé de guerra com o Estado neoliberal, que agora está demonstrando abertamente sua visão antipopular. Dani, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas lutas antineoliberais e como essa reforma regressiva tem aberto feridas históricas da Colômbia de um Estado autoritário. Você pode contar um pouco para a gente? Sí, pues digamos, hace más de 20 años Colombia tomó un rumbo y se está, digamos, acrecentando y se ha acrecentado durante este periodo de tiempo un narcoestado. Esto trae consecuencias pues inmensas para la población, la sociedad y la economía porque estos poderes se concentran en una sola persona que empieza a tomar las decisiones políticas del país. ¿Qué ha pasado durante este periodo de tiempo de este establecimiento narcoestatal? Se ha acrecentado la violencia de manera que se involucra a la población civil dentro de las estadísticas de guerra, digamos, como si fuera una manera efectiva de medir la operación de un gobierno. Todo el tema de los falsos positivos acá en el país se ha ido develando y ha estado por fuera a través pues, de la comunidad internacional y se tiene hasta el momento un registro de 6.402 desaparecidos reportados como falsos positivos. Como explicamos no episódio sobre a Colômbia da série Caminhos Latinos, falso positivo é quando uma morte de civil feita pelo Estado é contada como uma baixa do conflito armado, demonstrando a lógica do governo Uribe, que era contar muitas mortes, que era a responsabilidade do seu governo como parte de uma guerra legítima. Isso só reforça a perspectiva dessa lógica latino-americana do neoliberalismo autoritário, que busca um inimigo externo para responsabilizar y culpabilizar en su lucha, que na verdade es la represión del pueblo latinoamericano. Además de esto, pues actualmente con el paro nacional de este 2021 se ha aumentado esta cifra y lo que pasa, pues considero al menos, es que nunca hemos podido sanar la herida de los desaparecidos ni de las personas que han fallecido a manos del Estado. Acá ya se empieza a reconocer muchos movimientos políticos y comunitarios que están buscando justicia. Y la justicia pues creemos que pasa por la sinceridad, es decir, por el reconocimiento de los hechos que han cometido los políticos del país y por la posterior reparación a estos hechos. Sabemos que en el 2016, con la firma del Tratado de Paz, se crea en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca reconstruir estos relatos de la violencia digamos, dada por las FARC y establecer los relatos que brinden a los afectados y a las víctimas de la violencia una verdad que les permita seguir adelante con su vida. Creemos que este es un país que suma muertos, pero que no reconoce historias y en esa medida pues no podemos encontrar nunca la paz. Muito interessante todo esse processo da Colômbia. A Colômbia estava passando, né, por um processo de democratização de alguma forma, de buscar sanar essas feridas com o debate do acordo de paz, e depois o uribismo dá um grande golpe ali e o Duque ascende. Porém, a gente tem também Peru, que também está discutindo suas feridas agora no processo eleitoral, que são, como bem trouxe a Marília no começo, o fujimorismo também tem esse passado muito violento. Eu queria, Alonso, que você comentasse um pouco também o que esse processo eleitoral traz à tona em relação a esse passado de lutas e também de muita violência no Peru. Hola, muchas gracias por la invitación. Es, creo, muy importante dialogar sobre estos cambios y transformaciones de las derechas, más ahora en el contexto de la crisis por la pandemia. Entonces, sobre las heridas que están abiertas en el Perú y que se han mostrado en las elecciones generales que vivimos ahora, existe efectivamente en esta segunda vuelta, estamos a 2 semanas de elegir un nuevo presidente o presidenta, un combate, ¿no? En el Perú existe un combate entre la opción de Keiko Fujimori, que es una opción de derecha, de status quo, autoritaria, en cierto sentido reaccionaria, y la opción de Pedro Castillo, una opción que, aunque muy vaga en ciertos aspectos, tiene un sentido de transformación y eso hay que lucharlo, ¿no?
¿Qué sucede? Que en este combate de la segunda vuelta ha surgido toda una campaña contra el comunismo, contra el terrorismo, contra el populismo, contra Venezuela. Las ciudades de todo el Perú están llenas de carteles financiados por los grupos empresariales más poderosos y por empresarios menores, ¿no? Se ha formado toda una coalición de clases altas, medias, con el fujimorismo para evitar que gane Pedro Castillo. Es una campaña muy, muy fuerte desde los medios de comunicación, se puede ver en la calle, que intenta generar un gran miedo por la opción de Pedro Castillo, ¿no? A ver, para profundizar un poco más en esto, lo que sucede es que en los años 80, en el Perú, hubo un conflicto armado interno que duró, según la Comisión de la Verdad que se creó acá en Perú, duró desde los años 80 hasta el año 2000, ¿no? Entonces, en este conflicto hubieron un enfrentamiento entre el Estado y el grupo subversivo Sendero Luminoso, principalmente. En medio de eso estuvo la sociedad civil, ¿no? Entonces, hubieron muchas muertes, muchas desapariciones. Sobre esos hechos, además, hubo una crisis económica muy fuerte, de hiperinflación en los años 80. Y en todo ese escenario surge Alberto Fujimori, que gana las elecciones generales en el 90 como presidente y de ahí aplica un shock neoliberal de los más fuertes de la región, ¿no? Entonces el Perú, así de esa manera, con dictadura además, porque él realizó un autogolpe y después hizo elecciones fraudulentas, en fin. Así el Perú entra al neoliberalismo. Keiko, bueno, reivindica el legado de su padre, todo el legado de su padre, y ahora en estas elecciones nuevamente utiliza, reabre, digamos, combate dentro de este mar de sentidos donde Pedro Castillo representaría de alguna manera el terrorismo de los años 80. ¿Por qué representaría el terrorismo? Porque izquierda es igual a terrorismo para la derecha peruana y bueno, y la derecha mundial quizás. Por eso entonces toda la ciudad tiene esos carteles contra el terrorismo, comunismo, ¿no? Como que comunismo es igual a terrorismo, es igual a Venezuela y en fin. Una mazamorra, diríamos acá en el Perú, un combinado así extraño, pero es lo que mucha gente cree. Y Keiko ha ido subiendo de intención en la segunda vuelta muy, muy rápidamente, no le ha funcionado. Aunque la última encuesta que salió el día de hoy estamos hablando viernes 21 de mayo, expresa que Keiko ya detuvo su crecimiento, ¿no? Lo cual es una excelente noticia. Por el otro lado, Pedro Castillo es un dirigente rondero, es un dirigente del magisterio de profesores, lideró una huelga nacional de las más fuertes de los últimos años, el 2017, de una gran cantidad de profesores escolares. Es además rondero, es decir, pertenece a estas organizaciones de la sociedad civil que ejercen una autodefensa, una justicia autónoma. Se creó para corregir ciertos problemas, dado que había ausencia del Estado, entonces ellos, la propia comunidad, repartía justicia por sus propios métodos y luego en los años 80 estas instituciones fueron usadas para combatir a Sendero Luminoso, ¿no? Todavía siguen vigentes, él es parte también de esas instituciones. Entonces es una opción de transformación, tiene las propuestas de nueva constitución, cambio de modelo económico, aunque en temas de género, ambientales y de las diversidades sexuales, luchas de los últimos, democráticas incluso, ¿no? Luchas democráticas de los últimos 10 años en la región, en el mundo, él y su partido Perú Libre, que es un partido de izquierda, no adhieren a eso, pero en esta segunda vuelta se ha mostrado con un poco más de apertura, ¿no? Entonces, desde Nuevo Perú, consideramos que, aunque tiene problemas, por ejemplo, en que obviamente no, o sea, él es un outsider, ¿no? Nadie esperaba que él llegara a segunda vuelta, apareció con mucha rapidez en los últimos días de la primera vuelta. No tiene plan de gobierno, recién lo ha comenzado a hacer y en muchas cosas tiene grandes contradicciones. Consideramos que es la opción de cambio ahora, ¿no? A pesar de todo es la opción de cambio, hay que apoyarla, no nos podemos quedar de costado y hacia ahí estamos enfilándonos, ¿no? Acerca de las elecciones, lo que se viene para la izquierda después de esta segunda vuelta. Eh, Estamos en un escenario de una crisis pues muy fuerte, aparte de la pandemia, que han pasado muchas cosas en la pandemia, en el Perú, demasiadas, no podría contarlas todas ahora, pero digamos que
nuestros problemas, si ya los teníamos, se han agravado mucho más. Veníamos con una crisis política muy importante desde el año 2016, en donde por un lado teníamos al Poder Ejecutivo con una fuerza política y al Poder Legislativo con otra fuerza política, ambas de derecha. Por cierto, la bancada mayoritaria en el Congreso era la de Keiko Fujimori, ¿no? Era el Fujimorismo. Este enfrentamiento que realizó Keiko desde el Congreso para tumbarse al presidente llevó a un proceso de múltiples vacancias de presidentes. Entonces, desde el 2016 hasta la fecha hemos tenido 4 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, 2016, Martín Vizcarra, el 2018, Manuel Merino, el 2020, y duró una semana, y ahora Francisco Sagasti, ¿no? Entonces, 4 presidentes. Brasil ha jugado un papel importante en este proceso de crisis por las investigaciones en torno a la corrupción de Odebrecht. Así que Keiko, por ejemplo, ahora se encuentra muy cuestionada por ese tema, ¿no? Por haber recibido financiamiento de parte de Odebrecht y de otras empresas, peruanas, ¿no? Entonces, en medio de esa crisis, ahora tenemos la crisis social de la pandemia. Hemos visto cómo las clínicas cobraban precios excesivos, cómo las AFPs, digamos, están ahora en crisis también. Entonces, el modelo neoliberal que se instaló con Fujimori en los años 90, creemos nosotros que sí está en un declive terminal, ¿no? Nos parece, al menos eso. En tanto por el lado social como por el lado político, como por el lado cultural, incluso todo esto se muestra también por qué Pedro Castillo ha pasado segunda vuelta, ¿no? Hay un descrédito completo de la clase política que nos hace recordar un poco cuando Fujimori salió electo en los años 90. Él también salió electo por esa idea de que todos los políticos son iguales, ¿no? Él instaló este discurso, ¿no? Todos los políticos, o mejor dicho, se apoyó en eso y le dio más fuerza, ¿no? Todos los políticos son iguales, los independientes son mejores, los técnicos a gobernar y todo eso. Entonces, como izquierda, tenemos la perspectiva de que necesitamos unas nuevas reglas de juego y una nueva cultura para el momento actual. Esto va a implicar mucho conflicto, obviamente, pero ya estamos insertos en una gran inestabilidad, sino que queremos evitar escenarios peores, ¿no? Un primer paso es que Pedro Castillo gane la presidencia y que logre enfrentar a un Congreso donde él no tiene mayoría, su partido tiene la primera minoría y la mayor cantidad de bancadas son de derecha. Entonces va a tener que apoyarse en el pueblo, no le queda de otra, ¿no? Si es que no quiere traicionarse a sí mismo, si es que no quiere traicionar sus banderas de cambio. Entonces, probablemente lo que se venga es una mayor inestabilidad política, van a tratar de vacarlo. Como dije, si ya han habido vacancias antes a presidentes de derecha, con este presidente que desde ya le están diciendo terrorista, comunista, populista, venezolano, no sé qué, va a ser peor, ¿no? Con él va a ser peor, va a ser un ataque con todas las armas que tengan los grupos de poder y la derecha, ¿no? De modo que nos toca apoyar entonces una lucha en el gobierno, una presión para que no cedan, para que convoque una constituyente y este país pueda reensamblarse, pues, ¿no? Pueda nacer de nuevo, porque hay un problema muy grave en muchas dimensiones del Perú. Así que eso vemos a futuro. No hay un camino fácil y yo al menos personalmente no creo que vaya a haber una estabilidad pronto, ¿no? Não me parece que seja possível, não. Pois é possível ver similitudes muito do processo aqui que a gente viveu, do processo colombiano, do processo peruano, com esse grande inimigo oculto, esse grande comunismo do mal. Já conversei com pessoas e eu falei, mas o que você entende por comunismo? Não, mas é um lugar onde a gente vai entrar numa grande escravidão. Então, e as pessoas vão ter que todas ser ateias e todo mundo vai necessariamente para o inferno. É surreal isso, como aqui essa campanha, em El Salvador eles falavam campanha súcia. Eu participei das eleições de 2008, era o Maurício Funes contra a Arena, que também trazia um passado de hiperviolência, de organização de grupos paramilitares e o medo ao comunismo e pela família. Também é possível talvez ver como traz a Daniela, como a gente observa na Colômbia. Agora quem está na rua são
estão a favor do comunismo. Tive a oportunidade de conversar com a Daniela falando do próprio Petro, que foi um candidato de esquerda, que foi para a segunda volta, foi para o segundo turno na Colômbia, e hoje está, como a Dani coloca, é um blanco, uma pessoa que é alvo, né? As pessoas têm medo até de matarem ao Petro. Aqui no Brasil, o que a gente percebe? Esse grande fantasma, mesmo o Bolsonaro sendo presidente, é o Bolsonaro aplicando uma política genocida, existe ainda um fantasma, não, se ele sair vai chegar esse comunismo que vai escravizar todo mundo. Mas a gente já está sendo escravizado por esse tipo de neoliberalismo que está matando as pessoas nessa pandemia. Bom, eu queria saber um pouco de vocês, queria primeiro a Daniela, depois se o Alonso pudesse me responder, que aqui, né, entrando nessa coisa do Capitão Cloroquina e do nosso fascismo social, eu queria que vocês abordassem, falassem um pouco mais desse conservadorismo, desse fascismo social, desses bandos que apoiam esses governos, né? Aqui a gente tem, já mencionei, esse despresidente, que é apoiado por gente que acredita na terra plana, que é de mentiras e de terraplanismo na perspectiva. Dani, passo para você a palavra, nos setores no urubismo. Es incluso muy chistoso, como mencionabas, como ese fantasma va apareciendo de a poquito y precisamente como en vísperas como de elecciones empieza como a aparecerse mucho más. Por ejemplo, acá el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, ha hecho una campaña no solo de desprestigio contra la izquierda en el país, sino también un poco de generar estas figuras que, digamos, incorporan esa izquierda, es decir, como que ubican todos esos fantasmas y los quieren como hacer existir en un cuerpo, que pues en este caso, digamos, sí, todo este tema terraplanista, pues como estas teorías conspiranoicas, que va a llegar el comunismo, por ejemplo, también han mencionado estos días que Rusia está detrás como de todo lo que está pasando ahora en el país, digamos, financiando a las, entre comillas, guerrillas civiles que existen, y se han encargado también como de darle una falsa imagen a la izquierda. Yo siento que acá es tanto el temor a que eso pueda ocurrir que la gente repite ese discurso para de cierta manera legitimar su descontento con el gobierno. Aquí en las pasadas elecciones, en las que, como bien dices, Petro era candidato, que para el próximo año también va a serlo, se desprestigió mucho como su política a través como esta idea del castrochavismo, ¿cierto? Que es también algo muy particular porque Castro y Chávez pues ya están muertos y como que su régimen, si bien sigue operando, pues digamos, opera de maneras muy distintas. También está como este tema y este temor a ser como Venezuela, como una referencia a la que puede llegarse si uno elige a alguien de izquierda, para saber que pues, por ejemplo, acá el desabastecimiento de gasolina y alimento y productos básicos de la canasta familiar pues está generado es por el partido de gobierno, pero aún así, digamos, hay como cierta resistencia a que las personas o a que la población civil, sobre todo pues que son simpatizantes con la derecha, tengan como la suficiente inteligencia para desmitificar. También hay como esta asociación también muy facilista de que el comunismo es igual como a pobreza, ¿cierto? Como a que todos seamos pobres. Y esto resulta problemático porque precisamente acá la propiedad privada está en manos de los dueños del país. Acá, por ejemplo, el presidente de Fedegan, que es esposo de una senadora, de María Fernanda Cabal, él es dueño de muchas tierras y es dueño pues de la industria cárnica, y él tiene mucho miedo de que su tierra, pues digamos, entre comillas, se expropie. También está esa figura de la expropiación, como de quitar tierras, ¿cierto? Como de darle tierras al Estado. Y finalmente sí se tiene todavía ese fantasma de la guerrilla. Digamos, pues acá guerrilla como tal, como este gran grupo de las FARC se desmovilizó pues con el Tratado de Paz y quedan, digamos, disidencias, y también están figuras como el ELN, y ahorita, digamos, el paramilitarismo se ha transformado desde el supuesto Tratado de Paz en el 2005 en BACRIM, que son bandas criminales. Todos estos actores, como son
tan complejos, tan diversos, y algunos de ellos pues son del partido de gobierno, es decir, el paramilitarismo está íntimamente relacionado con el Estado porque son dueños, digamos, de todas las rutas del narcotráfico en el país, tienen como esa simplificación a guerrilla, como que acá la idea de guerrilla es aún tan fuerte y es aún tan asociada a ideas que ya no existen porque no tienen piso ya, que la gente toma sus decisiones políticas por ese miedo, es decir, la gente vota por no ser Venezuela y es mucho más fácil votar de esa manera que reconocer que la única manera de ser Venezuela es la que estamos teniendo ahora. Ahorita el gobierno es totalmente dictatorial, está totalmente concentrado en una muy poca, digamos, en un poco manejo de ciertas personas. Entonces es mucho más fácil mirar fantasmas que mirarse a uno mismo. Pois é muito mais fácil olhar a fantasmas que olhar para a gente mesmo. E, de alguma forma, talvez esses grandes fantasmas têm muito a ver com o que você mesmo mencionou. Esse sistema que todos temem, ele já existe. Né? Na verdade, não chama-se comunismo, chama-se capitalismo, e um capitalismo mais autoritário, em que a gente vê essas oligarquias que têm grandíssima parte além de PIB, além vamos dizer, dos seus negócios estarem também associados ao Estado, como Colômbia tem a questão do narco-estado, eu falo América Central, você tem 8 famílias que dominam, então, e aqui no Brasil, quem são os que dominam? Então, uma pequeníssima parte da população é que detém grande parte de terra e de rendas e de riquezas. Eu queria saber, Dani, agora de você, como a gente pode pensar as perspectivas da Colômbia, ou seja, foram atos multitudinários, estão ocorrendo ainda, estão sendo, vamos dizer assim, tendo um impacto, né? O Estado está tremendo frente ao tamanho poder que é quando o povo se une. Mas eu queria de você que você me dissesse um pouco se é possível ter um novo ciclo em que o povo pode direcionar as políticas na Colômbia. Ahorita gran parte de lo que se está discutiendo, digamos, entre el público que apoya el paro es sobre todo el cumplimiento de la Constitución de 1991, que es una constitución liberal que pasa, digamos, por reformular la Constitución de 1886, que venía pues de ser una constitución súper conservadora y muy católica. Esta nueva constitución lo que se está exigiendo al gobierno es que se cumpla junto con el Tratado de Paz, porque, digamos, fueron elaboradas de manera multiétnica y pluricultural por diversos colectivos en mesa de diálogo con el gobierno, y lo que se está exigiendo es su cumplimiento. Acá, pues al contrario de países como Chile, que lograron, pues ahorita están logrando reescribir la constitución de Pinochet, lo que se busca es que se garantice los artículos que están ahí pues contenidos. Frente, digamos, a las perspectivas que ahorita están emergiendo o fortaleciéndose, hay una perspectiva desde la juventud, considerando que más del 70 u 80% de los jóvenes en Colombia apoyamos el paro y estamos, digamos, de acuerdo con que la gestión del presidente Iván Duque ha sido perversa, pues muy mala. Son las personas que ahorita de manera constante están en las calles. Aquí pues ha ocurrido que hay diversas convocatorias de marchas y hay concentraciones pacíficas en puntos de resistencia, como se han denominado acá en Colombia. Son jóvenes los que están todos los días en la calle, son jóvenes los que están luchando y poniendo el pecho contra la represión policial y estatal, y son jóvenes los que están resignificando los espacios donde antes estaba la institución. Se han tomado estaciones de policía, estaciones del transporte público y se han convertido en bibliotecas, en centros artísticos y culturales, en cines comunitarios y en comedores para jóvenes de los diversos barrios y puntos que hay acá en la ciudad. Entonces podríamos entender que sí hay una postura y una perspectiva juvenil frente a las exigencias que parece se va a mantener hasta que el gobierno decida hacer diálogo. Hoy se declaró de manera pues directa por el presidente
la militarización de todas las ciudades en vez del diálogo con todos los sectores pues juveniles que están en pie de lucha. Pues esto solamente va a acrecentar la brutalidad policial y a volver pues más represivo todas las protestas. Entonces, digamos, por ahora sí sigue habiendo resistencia de parte de la juventud y exigencias como educación gratuita, como saneamiento pues de estratos 1, 2 y 3 en el tema de servicios públicos, digamos, mejora en las tarifas de transporte, entre otras. Hay una postura y una perspectiva también que nace de estos puntos de resistencia, que es la perspectiva comunitaria. Esta perspectiva ha sido sumamente importante en mi ciudad y en algunas otras ciudades, porque lo que hace es que permite la concentración de personas en un mismo punto. Esta perspectiva comunitaria, digamos, trata de una red de personas que estamos apoyando desde, digamos, nuestras capacidades, los puntos de resistencia, por ejemplo, con el transporte de insumos médicos, de primeros auxilios y con alimentos a los lugares donde los jóvenes están en primera línea. Esto lo reciben en el territorio madres comunitarias o padres comunitarios y hacen, por ejemplo, alimentación, y con los insumos médicos hay brigadistas de salud voluntarios que están atendiendo en clínicas, que han armado, digamos, con lo que pueden para atender a los heridos y a las heridas en los combates pues, que tienen con la fuerza pública. Entonces, esto lo que ha hecho es que ha unido y ha tejido lazos sociales en la comunidad, proponiendo maneras alternativas de resistir. Son pues los jóvenes, digamos, más empobrecidos en condiciones pues más, digamos, marginales los que están en esos puntos, y otros jóvenes que, digamos, están en diferentes posibilidades son los que los apoyan en los temas básicos como son la alimentación y la salud. Esta perspectiva se ha acrecentado y es ahorita, digamos, la que más se ha legitimado en los espacios de comunidad. Y por último, hay una perspectiva feminista que está observando todas estas marchas y estas movilizaciones, porque Colombia sigue siendo un país supremamente machista, e incluso en las arengas y los cantos que se hacen en las marchas hay un reclamo por parte de colectivos feministas sobre el lenguaje que se utiliza. La población LGBTIQ también está pendiente como de todo el tema del lenguaje y la politización de sus derechos. Entonces sí hay unas exigencias y unas demandas frente a la importancia de la conciencia de posturas feministas. Han ocurrido alrededor de 15 abusos sexuales por parte de la policía, entre ellos una niña, una menor de edad, fue abusada sexualmente por 4 policías y al día siguiente se suicidó. Entonces es urgente contar con posturas feministas que defiendan y garanticen los derechos de las mujeres y las disidencias para que todo este, digamos, cambio que se está proponiendo desde la juventud y la comunidad tenga garantías también en la existencia misma de las mujeres. Eso es, digamos, ahorita lo que se plantea. Bom, é muito interessante isso que você traz sobre a perspectiva comunitária e a perspectiva das várias pessoas engajadas, sujeitos que são parte desse processo e como eles estão colocando, em que mundo eles querem. Também, claro, o Peru, a gente também tem esperança, principalmente no primeiro turno, tivemos candidaturas que trouxeram mesmo do Novo Peru, a Verônica, que trouxe uma perspectiva diferente, uma perspectiva, vamos dizer, com outro olhar, e o olhar dos povos latino-americanos, como é essa perspectiva que a gente traz aqui, né, da economia popular, de visualizar desde da perspectiva comunitária. Isso nos traz esperança. Bom, eu queria passar aqui para a Verônica e quero ouvir um pouco dela, o que ela percebe disso e como a gente pode pensar essa perspectiva Brasil, Colômbia e Peru. Boa noite, pessoal. Muito importante esse debate que a gente faz aqui hoje, né? A gente entender a importância desse passado e dessa realidade autoritária, né, na América Latina, e como isso se reinventa com novas formas de exploração econômica, né, e as muitas camadas, né, e complexidades que isso pode se apresentar. Do ponto de vista histórico, acho que é importante a gente também retomar, né, como o início do século XXI marcou também a América Latina, com governos progressistas, né, ainda que com uma série de contradições. E essa mudança de eixo, né, a partir da década de 2010, né, que é um marco aí na mudança de vários processos políticos, né, nos países da América Latina, no sentido de uma reorganização e de um crescimento da direita,
né? O impacto da crise de 2008 nesse processo é alarmante, no sentido, inclusive, de uma reorganização da direita a nível mundial, né? E de uma associação com velhas elites, né, em cada realidade nacional. Então, no Brasil, né, a gente teve o fenômeno do impeachment, né, uma crise que já se desenrolava anteriormente e que se consolida, né, no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Desde então, um grande retrocesso, né, no país, se consolidando com a vitória de Bolsonaro, um governo de extrema-direita no poder, e agora, né, sua política genocida encontrando um novo grau com a questão da pandemia e a continuidade aí, né, de uma política que é atroz com relação aos direitos mais básicos, sociais, e também a destruição ambiental, né? No caso do Peru, é um momento de muita instabilidade política, né, nos últimos anos, várias vacâncias presidenciais, associado ao peso que até hoje o fujimorismo tem no país, né? Então, uma direita que vem diretamente associada ao passado ditatorial também do país, né? Então, isso como um elemento muito marcante na política peruana, e essa instabilidade que tem a ver, inclusive, né, com a questão da Lava Jato e dos negócios da Odebrecht, que desencadearam uma série de crises da política peruana, né? E aí a gente vê uma reorganização da direita nesse processo também, né? Da direita tradicional e suas novas faces. E a questão da Colômbia, né, que está pipocando, né, tanto de ponto de vista da resistência, né, um processo incrível da resistência popular que está acontecendo atualmente, se desenrolando na Colômbia, e também um país marcado por muita repressão, né, do ponto de vista da segurança pública, e também como um eixo, né, importante de uma base dos Estados Unidos, né, influência aqui em todo o continente. Então, é importante a gente ver como esse desenvolvimento do neoliberalismo, né, esse desenvolvimento que vem aí com novo fôlego nos últimos anos, ele se associa a antigas elites, né, e suas formas de poder. Então, se reinventando, né, com novas expressões, e aí o peso, por exemplo, das think tanks, né, em toda a América Latina, inclusive com financiamento global, né, para que isso aconteça, mas também antigas elites e formas de poder reacionárias. Então, como que esse neoliberalismo do capital financeiro, né, e do capital produtivo de maneira geral se associa, né, em momentos de crise com o que há de mais reacionário. E aí, nesses três países, né, essa força do peso da repressão militar, da militarização da política e das elites ligadas a essa militarização, né, então isso como um peso fundamental aí, baseado inclusive na Lei de Segurança Nacional, né, em doutrinas que vêm de experiências anteriores, né, históricas, e o fundamentalismo religioso como uma aliança de primeira ordem ao neoliberalismo e às suas expressões hoje, né? Muito do que se debate hoje da política, né, global e de suas expressões, e do próprio Bolsonaro no Brasil, é lido como uma espécie de neofascismo. Existem muitas classificações em torno disso, né, mas quero chamar a atenção que essa extrema-direita, né, que sobe ao poder e que no Brasil tem um peso muito importante, né, e que ecoa também para toda a região, tem como sua expressão econômica o neoliberalismo, além de um retrocesso muito grande com relação aos direitos sociais e os direitos também sexuais, né, os direitos ligados ao comportamento moral, que fala aí dessa associação com o fundamentalismo religioso e suas práticas mais reacionárias. E a questão do passado colonial, né, o passado colonial comum aqui da América Latina e essa política de morte que se desenrola, né? E aí, como caso aqui para fechar, né, o nosso encontro, eu queria chamar a atenção para um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né, a chacina do Jacarezinho, onde a polícia fez uma operação policial e matou. Fruto dessa operação morreram 28 pessoas, né, um policial e 27 moradores de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, né, uma comunidade marcadamente negra, e uma política de terror estatal, né, inclusive com apoio parcial aí popular, né, uma disputa que vai além de um único personagem, né, uma disputa do que é o entendimento dos valores aí mais básicos, né, do direito à vida e o direito à igualdade, né, a justiça social e a ideia de que uma vida, né, não vale mais do que outra, né, que é o que se baseia essa lógica patriarcal e essa lógica racista desse colonialismo de
de manutenção dos privilégios a partir dessa valoração diferente da vida, né? E nesses momentos de extermínio e de massacre, isso fica ainda mais nítido. E falar, por fim, da centralidade, né, das lutas da resistência, e aí novas formas, né, eclodindo, e de tanto, né, o caso peruano, como o caso colombiano, como o caso brasileiro, apontam aí para muitas outras formas de resistência, né, muitas redes também dessa marginalidade, e a centralidade do debate ambiental, do debate, né, da afirmação do que é a identidade cultural e da própria identidade nacional, o peso do movimento de mulheres, da negritude, né? Então também como existem novas formas, né, de organização política ligadas também a antigas formas, né, de movimentos sociais, de movimentos sindicais, e isso também aponta para novos horizontes, né? E aí nessa semana tivemos aí, né, agora recentemente, o caso da Constituinte do Chile, que apesar de tantas expressões da direita latino-americana, a gente também vê que é possível se livrar de antigas amarras aí, né? Então fica aí como um sentimento de esperança e seguimos na luta contra a extrema-direita na nossa região. Queria agradecer, então, já finalizando aqui nosso episódio piloto, Informe Quijano, junto com o Pulso Latino. Agradecer ao Pulso Latino pelo espaço para esse episódio piloto. Agradecer a Verônica, a Marília, a Daniela, o Alonso, que participaram desse programa. E até uma próxima, gente. Muito obrigado. Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$5 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegar em ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se. Pulso Latino.